gente! Começamos mais um programa Tecno Digital. Oi, gente. Denise, processadores. AMD? AMD. Hoje o programa é sobre AMD. É ruim esse processador? Denise, pioneiro na tecnologia 64 bits. Primeiro processador de 64 bits. Rafa, eu lembro, isso aconteceu há 3 anos atrás. Eu experimentei num notebook da HP Compaq, um V2000. Ele vinha, naquela época, era um Turion 64. Só tinha um núcleo. Nem se pensava em 2 núcleos, malemar a tecnologia 64. 1 GB de RAM, que era o top do top. E quando chegou ainda coloquei mais 1 GB. Então 2 GB de RAM. Ele estava com a máquina impecável. Ele tinha 80 de HD. E vinha com uma placa acoplada, uma placa ATI de vídeo. Que na verdade, o que acontece? O processador AMD, ele sempre tem como chipset uma boa placa de vídeo. A mesma marca já vem tudo acoplado, a placa de vídeo com o processador AMD, ele sempre vem ou com uma GeForce ou com uma placa de vídeo ATI, parte dela acoplada e parte dedicada. Agora, os que saíram agora, porque depois do Turion, veio o Turion X2 e agora os Turion X2 Ultra. Porque a grande reclamação do pessoal que trabalhava com a AMD é que a memória cache dele era pouco menor. A AMD agora lançou o Turion X2 Ultra, que tem o dobro de cache do Turion X2 comum. Então, já assim, para quem tinha essa reclamação, melhorou. Antes de começar o programa, a gente estava conversando com o pessoal da parte que faz toda a parte de edição do programa, e foi o Daniel que falou pra gente. Falou: Denise, depois que eu comecei a trabalhar com a AMD para fazer a edição de vídeo, eu hoje, pra mim, assim, eu mudei o conceito totalmente. Porque, na verdade, o que o pessoal às vezes imagina é que a AMD é um processador de segunda linha. Muita gente acha isso, porque não está acostumado. Não é verdade. O processador Turion, ele foi desenvolvido para notebooks. Ele não é um processador que foi adaptado, não, partiram do zero. Então, ele é um processador que não existe isso para desktop, por exemplo. Mesmo porque desktop está fora de moda, né, gente? Já não existe mais, não tem nem como mais você trabalhar com aquele trombolho em cima da mesa. Hoje é um notebook, mesmo porque os notebooks hoje, desktop é meio jurássico já, né? Até no tamanho. Mas assim, hoje a configuração dos notebooks, elas são tão altas que não há necessidade de você comprar um desktop para depois fazer aí um upgrade, ou seja, fazer uma mudança na configuração. E o preço também, que era grande vilão da história. Por exemplo, a gente está aqui com um notebook desse daqui, ó. Esse aqui é uma série nova da Toshiba, tá? A gente está com esse lançamento da Toshiba. Esse notebook, ele tem um processador Turion X2 Ultra, ou seja, o que é Ultra? O que ele traz de benefício? Ele economiza energia da bateria, no caso se ele estiver ligado na bateria, e mesmo que não, tá? Ele é ativado quando precisa, ele chega a trabalhar a 200 MHz. Para você acessar a internet, digitação 200 MHz. Se você estiver ali só digitando, entrando na internet, não estiver usando nada do processador, o que ele faz? Ele baixa a frequência dele, tá? Para até 250 MHz. Tá, se você estiver precisando, no caso desse daqui é um 2.1, né? No caso desse notebook aqui, se você forçar, você precisa de processamento, você precisa do processador, ele vai até 2.1 GHz. Então ele tem uma capacidade muito grande. De 250 MHz até 2100 MHz, que é 2.1 GHz. Mas assim, ele vai fazendo isso, ele vai disponibilizando à medida que você vai precisando. À medida que você vai precisando, tá? É igual essas memórias, né, Rafa, os Turbo Cache. Os Turbo Cache, ele só vai, memória de vídeo. Memória de vídeo hoje, só vai aumentando da maneira que você precisa. E isso é ruim?
Não, isso é muito bom. Primeiramente, você economiza o hardware da sua máquina, ou seja, você poupa as peças, a vida útil dela. Se você ficar o tempo todo com uma máquina dessa, topada, ou se ele fosse poupando, vai aumentar no mínimo uns 2 anos de vida útil da máquina. Porque o que acontece? Por exemplo, esse notebook aqui, ele tem 4 GB de memória RAM, tá? Ele vem com a placa de vídeo Turbo Cache, ou seja, ele tem 256 de vídeo só para vídeo e compartilha mais uma. Passa de 1 GB de vídeo compartilhando. Ou seja, para quem não vai precisar, para quem então pagar muito caro por uma memória de vídeo de 1024, ou seja, de 1 GB, para quê? Tá? Isso encarece o equipamento. O TurboCast veio para baratear isso daí. Então, por isso que hoje a gente está tendo notebooks com custo baixo e com configurações altas. Porque as peças eles conseguiram fazer com que elas barateassem. A placa de vídeo é de 256 para quem aí é da era do desktop, off-board, que a gente chama em notebook de dedicada, tá? E pode ser também compartilhada com a memória RAM, no caso esse aqui tem 4 GB, ou seja, se você está aí fazendo edição de vídeo, se você precisa aí se divertir, jogar. Jogos, por exemplo, jogos pegam muito vídeo. Então, você pode aí buscar alguma coisa mais de vídeo na memória RAM, que tem 4 GB. Ou seja, você vai pegar aí mais 512, mais 700, mais 800 MHz. O que vai acontecer? Você vai ter aí 1 GB de memória RAM, de placa de vídeo, sendo que 256 é totalmente para vídeo. Então, você não vai estar forçando a máquina dessa maneira. Economiza realmente na fabricação das peças, ou seja, barateia, né? Em vez de você colocar um chip de 1256, por exemplo, mega de vídeo, você coloca 256 e ele compartilha, tem a capacidade de compartilhar mais 1200. Então, você vai ter um equipamento mais barato, mas que vai ter quase a mesma performance. Se você for colocar um vídeo, você vai ter quase a mesma performance. Na verdade, tem a mesma performance porque a memória RAM é muito grande. Então, você pode buscar isso da memória RAM, então quer dizer que o desempenho vai ser igual como se você tivesse colocado aí uma memória de 1024. Tá? Parte dela buscada na memória RAM e a outra parte dedicada você vai ter aí o mesmo desempenho. E, gente, o que aconteceu depois do Turion 64 bits, que foi o pioneiro em tecnologia 64 bits, ou seja, um processador que trabalha aí muito rápido. Quando surgiu, eu me lembro aí há 3 anos atrás, quando surgiu essa tecnologia 64 bits, houve até um comentário. O que é que vai poder ser feito pelos computadores? Porque o homem foi à Lua, Rafa, foi com 16, né? O homem foi à Lua com 16 bits. Aí eu tava só rindo porque eu tava imaginando. Se ele foi à Lua com 16, onde ele não vai hoje com 64 de 2 núcleos? Nossa. Aí como o Sol para ali, só não pode ir no Sol, né? Porque não há cooler que aguente. Não há cooler que aguente. Ó, gente, cooler, tá? Na verdade, o ventilador do processador, porque você sabe, né? É quente, então ele tem que ser refrigerado. Então é o ventilador que fica para refrigerar o processador, porque o processador, ele pensa, assim como a gente esquenta a cabeça, esquenta a cabeça, então tem que ter alguma coisa aí para refrigerar. Então, chama-se cooler, o refrigerador do processador, que nada mais é do que uma ventoinha. É um ventiladorzinho. Na hora que vocês ligam o notebook, aquela vocês veem escuta aquele barulhinho de ventilador dentro do seu computador. Aí já tá se preparando para refrigerar o seu processador. Isso é o que traz durabilidade e desempenho. E que muita gente também pensa, nesses equipamentos novos, o cooler não fica ligado o tempo todo. É verdade, isso é uma dica. Muita gente acha que, nossa, meu notebook tá esquentando. Porque aquece mesmo, gente. Todo notebook esquenta. Todo notebook esquenta, todo computador esquenta. Por quê? O computador a gente não percebe porque ele tá do lado ali, Não, ele tá naquela gavetona, aquele troço jogado lá em algum lugar. Não tem jeito, né? A gente nem percebe muita coisa, nem a sujeira que fica acumula dentro. Já pensou o tanto de pó que tem ali dentro? Tá? Mesmo porque... E o pó que fica atrás dos fios, que fica atrás dele, é muito... Os fios embolados, você vai puxar alguma coisa, você vai puxar o mouse, cadê o fio do mouse? Tá lá todo enrolado. Tá lá todo enrolado. Não, e cheio de poeira, que fica parecendo
bola de algodão sujo. Bom, deixa quieto. Deixando os desktops, tá? Então, para lá, vamos voltar aqui. Então, o processador, ele aquece. Realmente, ele aquece bastante. E aí, quando isso acontece, ele